E aí, conectado, Razão Social tá de férias? Não, tá de férias nada. A gente hoje vai apresentar um pequeno trecho de um dos programas que fizeram pauta aqui no Razão Social ao longo da primeira temporada 2019. Olha só, se liga nesse daí. E o Razão Social de hoje está aqui na comunidade do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio, para a gente conhecer um projeto de inclusão social através do esporte. É cidadania na veia. Bora lá conhecer de quem a gente está falando. O nosso convidado de hoje é nascido e criado aqui na comunidade do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio. Ele é um integrador social. A gente está falando do Marcos Lelelo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Cadu. Prazer receber você, Razão Social, aqui na nossa comunidade. O Lelelo do Salgueiro, é isso mesmo? Marcos Lelelo. Bacana. E, Lelelo, a gente está aqui para falar exatamente do seu projeto, que já tem aí mais de 25 anos. Sim. Conta um pouquinho como é que começou essa história do esporte e cidadania vinculada que é o Morro do Salgueiro. A gente começou com uma colônia de férias. A gente viu a necessidade de ocupar esse espaço ocioso das crianças durante esse período e logo depois a gente começou com um projeto chamado Nova Geração, onde a gente dava aulas de futebol para algumas crianças todos os sábados. E a partir de 2010, com a pacificação, a gente intensificou esse trabalho e aí se tornou educação através do esporte. Você é nascido e criado aqui no Salgueiro. Conta pra gente como é que, o que você, na verdade, entende como você sendo um instrumento, né, para essa molecada, essa garotada, que hoje vê o esporte como uma mudança até de vida, mas principalmente em relação à própria cidadania, Lelelo? Eu sempre fui um apaixonado pelo futebol, sempre gostei de futebol, desde a minha molecada. A gente tinha time de futebol, a gente saía para jogar futebol em outras comunidades, e aí eu comecei a ver essa necessidade também das crianças ocupar esse espaço ocioso. E aí eu comecei a ver que o esporte, ele transforma vidas. E a gente começou a aliar o esporte através da educação. A gente sempre coloca para ele que a gente não tem a pretensão de formar atletas profissionais. A nossa formação é de cidadãos do bem. Então a gente cobra a questão do uniforme, que está sempre limpinho. A gente cobra a questão do bom dia, do boa tarde, boa noite, não só para o professor, mas para os seus colegas também. A gente não pode puxar, rasgar colete, não pode brigar, não pode xingar. E aí a gente cobra também a questão da nota na escola. E aí aquele que se destaca, a gente procura dar a oportunidade de fazer visita a museus, Maracanã, torneio entre comunidades também. A gente tem a história, né, que os pais falam que os filhos em casa não queriam respeitar, não queriam ajudar nos afazeres de casa, que hoje é importante, ainda mais hoje a mãe trabalha, o pai trabalha. Então é importante que a criança ajude, né, nos deveres de casa também. E a gente tem a história de que o garoto, quando entra no projeto, ele gosta do futebol, e através disso, quando ele não faz as coisas, as suas tarefas domésticas de ajuda em casa, o pai e a mãe geralmente deixam ele de castigo sem comparecer no treino. E aí, através desse castigo, há uma mudança, uma transformação, porque ele sabe que se ele não ajudar em casa, ele não vai poder participar dos treinos. E aí a gente tem relatos de pais que isso tem melhorado muito a conduta dos seus filhos. Bacana. O nome do projeto, então, tá aí, é Projeto Social Esportivo Educação através do Esporte. E não é só futebol que você trabalha dentro desse projeto, né, o Marcos Lelelo? Não, a gente tem também a aula de capoeira, que é um professor Elton, que vem aqui também é voluntário, faz um trabalho voluntariado. A gente tem o jiu-jitsu e a gente tem também a aula de boxe, que é o meu filho Carlos Alberto, que já foi aluno também de um projeto social na antiga UPP no Morro do Andaraí, onde ele participava de torneios de Muay Thai. E hoje tudo aquilo que ele aprendeu, ele procura passar para essa garotada. A gente tem uma parceria com o Clube de Regatas Flamengo, onde é nos doado ingresso para assistir os jogos no estádio. E aí a gente usa isso como prêmio. Aquele que chega no horário, aquele que não briga, aquele que não xinga, aquele que tem boas notas, esse sim participa desses passeios. Bacana. Lelelo, vamos falar um pouquinho desse projeto, tendo como base a sua experiência, né? Você tem 54 anos, um jovem de 54 anos, né, Léo? E o que essas atividades, né, o que isso representa para você hoje como cidadão do Rio de Janeiro e vendo toda essa questão da importância de você colocar as crianças, colocar os jovens para serem integrados e de alguma forma se situarem, né, melhor dentro dessa sociedade. Como é que você vê isso? A gente vê isso como uma ferramenta, né, e a gente busca parceiros que, assim como eu, acredita no esporte como transformação dessas crianças. Está faltando parceria? Falta parceria. Hoje a gente não tem
apoio nem do governo municipal, nem do governo estadual. Se você olhar o governo municipal e estadual, nenhum deles tem projetos sociais e esportivos nas comunidades. E isso é uma preocupação muito grande. O governo estadual hoje, por exemplo, ele só fala em armar a polícia, em armar a polícia, em armar a polícia. E a gente entende que só a polícia não vai resolver. Olha para lá, para aquela câmera e conta pra gente, qual é a sua razão social? Bom, a minha razão social é uma sociedade mais justa, a educação através do esporte e formar cidadão de bens. Essa é a minha razão social. Tá certo. E aí, curtiu esse resumo? Pois é, vem muito mais por aí porque a gente já está preparando a temporada 2020, a segunda temporada do Razão Social, e você ajuda a gente a multiplicar as boas ideias. É o Razão Social, conectando ideias com você.